bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet para dizer, inicialmente aqui, que o Flamengo é um bom campeão. Sabe o que é um bom campeão? Que jogou um bom futebol na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro não, mas jogou na Copa do Brasil. Ele encontrou a maneira de jogar, o Flamengo. E eu queria explicar por que eu estou dizendo isso, pegando o último jogo, que foi o jogo do Maracanã, onde o Flamengo venceu o Atlético do Paraná por 2-0. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro aqui, para dizer o seguinte: aquela linha que você vê lá dividindo os setores, essa linha significa que o Flamengo jogou com tanta consciência tática que quando os jogadores se despreendiam para o ataque, os outros guardavam a posição. Para quê? Para que o Atlético do Paraná não encontrasse campo para executar o contra-ataque. É esse o quadro mesmo, olha aqui. Então você avança, mas os outros marcam. Então quando o Atlético do Paraná queria imprimir velocidade, não encontrava velocidade. Acertou o Jaime de Almeida. E a seta que você vê em direção ao goleiro é que em momento nenhum, você que acompanha o jogo, o Flamengo não saiu jogando com os laterais. Porque ali pode acontecer um acidente. Você perde uma bola na saída com o zagueiro ou com o lateral, você toma um gol. O que o goleiro faz? Ele dá o chutão. A bola vai ao meio campo, você vai brigar pela segunda bola. Na disputa pela segunda bola, o Flamengo também estava posicionado. O resultado dessa ação do Flamengo, com a combinação no segundo tempo da bola aérea, onde o goleiro do Flamengo jogou muito bem, e os zagueiros também, é que o Atlético do Paraná, decidindo um jogo, só deu uma cabeçada no gol do Flamengo. E o Flamengo, a partir dos 42, colocou a cereja no bolo. O que fez? Contemplou a torcida com 2 gols. Então, o Flamengo, um bom campeão, uma boa Libertadores ano que vem, é o que nós desejamos à torcida do Flamengo. Falar do Fluminense. Minha gente, Fluminense, nós temos aí um extrato do jogo contra o Santos. Que significa dizer que não pode jogar assim contra o Santos, contra o Atlético Mineiro. Não pode. Passivo. Ou ele muda e enfrenta com todas as forças, que eu não sei de onde vai tirar, que venha da torcida, ou o Fluminense vai acabar não saindo da segunda divisão na partida contra o Atlético Mineiro. Porque nesse jogo o que faltou foi exatamente isso. A torcida ficou decepcionada. Porque quando você está pressionado, quando você está ameaçado, até um animal reage. Quando ele está lá encurralado num canto, ele vai agir. O Fluminense jogou contra o Santos, parecia que o Santos é que estava precisando fugir da segunda divisão. Então a questão do Fluminense não é só tática não, é de comportamento. E o Vasco? O Vasco tem que superar o Náutico. Olha, tem uma crise no Náutico, os jogadores ameaçaram greve. E não se deve olhar para isso e falar assim, isso vai ser uma moleza. Moleza é quando o juiz apita o jogo e você vê que você derrotou o adversário. Acho que tem gente experiente no Vasco, o próprio Adilson Batista sabe disso. E o presidente Roberto Dinamite sabe melhor do que ninguém, porque ele esteve lá no campo. E sabe que no campo não se brinca, não que o Vasco vai brincar. Mas não pode nenhum nível de sapato alto, é concentração. Agora, o Vasco já tem que trabalhar na partida com o Náutico, mas olhando também o que o Flamengo conseguiu em relação ao Atlético do Paraná, porque o último jogo do Vasco é contra o Atlético do Paraná. O Vasco lá em Joinville também não pode deixar o Atlético do Paraná impor a condição de correria, porque a gente não sabe o que o Vasco vai precisar na última rodada. Então vamos por etapas, aguardar o jogo contra o Náutico. E o Botafogo precisa de 2 vitórias. 2 vitórias. Contra o Coritiba, lá em Curitiba, e contra o Criciúma, aqui no Maracanã. Agora, por que eu acho que o Botafogo consegue as 2 vitórias e está na luta pela vaga? E aí ele vai depender do jogo. O Oswaldo de Oliveira disse que vai torcer para a Ponte Preta, ganhar a Sul-Americana. Mas o Oswaldo está sendo gentil, porque na verdade o benefício do Botafogo é que a Ponte Preta perca a competição, porque são 4 vagas. Se a Ponte Preta ganhar, 3 vagas. Mas essa não é a questão. A questão que eu levanto aqui no programa é que o Botafogo tem condições de vencer os 2 jogos pelo jogo que ele fez contra o São Paulo. Ele foi lá no Morumbi, é bem verdade que tomou 3 bolas na trave, mas ele equilibrou as ações e fez um bom jogo contra o São Paulo. Se repetir a atuação, tem condições de vencer o Coritiba em Curitiba e também o Criciúma na última rodada. Para finalizar, minha gente, olha, o Everton Ribeiro, está aí na foto,
craque do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos jogadores interessantes nesse campeonato. Posso citar o próprio Sidorf do Botafogo, o Ganso aí com boas jogadas. Nós temos bons meias, mas objetivamente quem cresceu no campeonato e passou a demonstrar um jogo efetivo, com velocidade, com dribles curtos, muito bom, é Everton Ribeiro do Cruzeiro, portanto o craque do campeonato. Foi uma boa escolha. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra ganhar uma. Sem congestionamentos. Tupi, O trânsito fluido eu ouço bem aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço aqui.